voltando a falar agora sobre um outro termo vinculado ao estudo dos conceitos básicos, vamos falar de firmware. Aí vem aquela famosa dúvida se firmware é considerado software ou hardware. Observa, firmware é considerado um tipo de software, mas é um software embarcado, que é gravado diretamente num dispositivo de hardware. Por exemplo, aqui eu tenho um microchip e dentro desse microchip foi instalado um programa de computador para controlar, por exemplo, o funcionamento de uma calculadora. Imagina isso. Eu tenho um microchip, dentro desse microchip foi gravado um programa de computador para controlar o funcionamento de uma simples calculadora. Esse software que foi colocado aqui dentro desse microchip para controlar essa minha calculadora é chamado de firmware. Por quê? Porque firmware é um software embarcado que é colocado e gravado diretamente num determinado dispositivo de hardware, normalmente pelo fabricante daquele dispositivo, como eu te mostrei agora. Então a teoria de firmware é um tipo de software embarcado, instruções operacionais programadas diretamente no hardware. Como por exemplo aquela ideia, eu tenho um microchip, coloquei dentro desse microchip um software com instruções operacionais para controlar aquela calculadora. Então este microchip que foi colocado dentro desse software embarcado, colocado diretamente nesse microchip, é que nós vamos chamar de firmware. Então tem que cuidar muito porque às vezes as provas tentam dizer que firmware é um hardware e na verdade firmware é um software embarcado em um dispositivo de hardware, com instruções operacionais programadas diretamente nesse dispositivo de hardware, como a gente viu naquela própria imagem, certo? Sem dúvida nenhuma, então, tranquilo aí a ideia do firmware.